Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula a respeito de inteligência artificial ou da inteligência artificial, dando ênfase aqui a algumas interfaces que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, o ChatGPT, que é Generative Pre-trained Transformer, praticamente simula o comportamento humano. Então a inteligência artificial ela tem exatamente esse objetivo, simular o comportamento humano. E nós temos aqui, por exemplo, um uso por parte do ChatGPT do Deep Learning. ChatGPT surgiu através do esforço dos cofundadores e fundador de duas empresas, do LinkedIn e do Combinator. E aí surgiu essa história de GPT para lá, GPT para cá. Enfim, temos aí a ferramenta à nossa disposição, muito embora nós não estejamos conseguindo abrir uma conta lá no site. Tentamos pela segunda vez e não conseguimos, porque é muita procura pelo serviço. Então, o GPT basicamente é uma ferramenta conversacional online, é um gerenciador de prompts e um gerador de respostas automáticas. Obviamente, nem sempre tão precisas, principalmente nas versões free, em detrimento às versões pagas, né? Vocês sabem que toda empresa, quando cria uma interface de inteligência artificial ou qualquer uma outra interface, o objetivo é apresentar a versão beta gratuitamente e ao longo do aperfeiçoamento da ferramenta ela vai monetizar isso lá na frente, tá? Então isso é o que acontece. Mas basicamente o GPT é essa ferramenta conversacional. E, infelizmente, para algumas situações, acabou dando como resultado, ou gerando como resultado, algumas mentiras e desinformações que afetaram um pouquinho a credibilidade da ferramenta. E é exatamente isso que vai fazer com que a empresa lance a versão 2.0, 3.0, e o GPT ele já está nessa versão aqui 4. Onde aceita a entrada e saída de textos e imagens com mais criatividade. Aceita a linguagem natural e aceita também códigos. O custo médio aí por 750 palavras geradas em torno de 3 centavos de dólar. Essa ferramenta nos dá pesquisa para analisarmos documentos, inclusive. Conteúdos menos preconceituosos e ofensivos são um dos principais alvos do GPT-4. E acesso aos dados em tempo real, porque a base de dados nas versões anteriores atingia até o ano de 2021. Essa versão 4.0, ela consegue uma base de dados mais ampla, inclusive dados gerados no ano de 2023. E compara coisas distintas. Então, se você quiser fazer algum trabalho comparativo fazendo uso do GPT, ele lhe dá essa condição. E isso é o que gera uma concorrência com o Google, que não é aparentemente tão eficiente nessa questão de análises comparativas. Então, o GPT ele traz esse ferramental, mostrando, portanto, a sua diferença no mercado. E, além disso, na versão 4.0, já há a indicação das fontes. Isso para a interface torna-se importante para quem vai realizar pesquisas também ter acesso às fontes. E a versão 4.0 já oferece isso. E é dessa forma que as pessoas conseguirão, nesse movimento de busca, chegarem aos melhores restaurantes, direcionarem os seus recursos para os melhores investimentos,
e definir o melhor roteiro para a sua viagem. Então, o robozinho consegue fazer tudo isso, gerar tudo isso da informação para você. E é claro que essa evolução, como eu disse no início da fala, conduziu a OpenAI, que é a criadora do GPT, a um movimento de monetização. E essa interface faz tanto sucesso e já tem pessoas pagando para usá-la, atingindo, portanto, o objetivo da empresa pela monetização da sua interface de busca baseado em inteligência artificial. Bem, eu preparei esse tutorial aqui com outras informações bem interessantes para que vocês se aprofundem e entendam a proposta desse tutorial. O DALL-E 2 é também uma ferramenta de inteligência artificial da OpenAI. Vamos falar sobre essa interface agora. Uma interface de linguagem artificial para a criação de arte com imagens realistas, através de uma simples descrição de texto. É aí que diferenciamos o Deep Learning, demonstrado aqui no ChatGPT, com o Machine Learning. Então, nesse caso aqui, a própria máquina vai aprender a usar os recursos para que se baseie em conceitos novos, selecione atributos, estilos, para apresentar o resultado da busca em forma de imagens realistas. Inclusive, essa interface permite que você, ao utilizá-la, a DALL-E 2, que é também da OpenAI, fazer alterações nas suas próprias fotografias, deixando-a com uma nova roupagem, um novo estilo. Então é possível fazer isso com as suas próprias fotos. Agora, como em tudo, ocorrem algumas restrições por parte da ferramenta. A interface, ela procura evitar a apresentação de imagens com violência, vulgares, que apresentem qualquer situação de ódio ou preconceito, que envolvam figuras públicas, figurantes da política nacional e internacional, por razões óbvias. Portanto, os seus desenvolvedores têm se restringido nesses aspectos para que as imagens criadas não sejam ofensivas ou não venham a prejudicar uma determinada pessoa. Mas, enfim, a ferramenta DALL-E 2 está disponível também para qualquer um de vocês. Assim como a Whisper AI, que é também da OpenAI, que é diferente das outras. Uma ferramenta de inteligência artificial para transcrição de áudios e textos. Trata-se de um sistema de reconhecimento de fala automático, reconhecendo sotaques, ruídos de fundo e fazendo os ajustes automaticamente. Fazendo reconhecimento de linguagens técnicas com precisão e também conseguindo trabalhar com vários idiomas. Então, isso é um detalhe interessante que faz com que vários usuários ou potenciais usuários façam uso da ferramenta, como, por exemplo, pesquisadores, blogueiros, advogados, podcasters, jornalistas, videocasters. Então, quem atua nessas atividades que requerem procedimentos de pesquisa, a Whisper AI acaba sendo bem interessante para fazer a transcrição de áudios e textos que você precisa. Ou mesmo que você seja um gerador de podcast ou de videocast, se você quiser
converter a linguagem para o inglês ou para qualquer outra língua, essa ferramenta lhe dá total condição para isso, com uma velocidade impressionante e com uma precisão impressionante também. Tá? Então, as novidades sobre o segmento da inteligência artificial não devem ficar de lado para alguns profissionais. Devem usá-las de fato como um recurso acessório e não no sentido de extinguir de vez a profissão. Ou seja, os profissionais que fizerem uso da inteligência artificial, obviamente, terão uma condição maior de apresentar o seu trabalho para o mercado nacional e internacional de uma forma que se adeque à realidade de cada persona. Então você vai conseguir atingir um determinado público fazendo uso dessas técnicas de linguagem artificial. Agora, em relação ao Google, né, quando o Google ficou sabendo que o GPT surge no mercado, gerou-se uma preocupação. E é evidente que o próprio Google faz uso da linguagem artificial. Quando você faz uma busca aí no Google, é a linguagem artificial que está entrando em ação. Quando você anuncia no Google, é a linguagem artificial que vai apresentar o seu anúncio para o público do seu interesse. Então, o Google já é fruto da inteligência artificial. Mas a empresa, ela está desenvolvendo um sistema de busca denominado Bard. Ainda está como um experimento de inteligência artificial que vai mudar o formato do seu sistema de busca, que passou a ser um pouquinho mais limitado em relação ao ChatGPT. E um outro detalhe interessante que foi publicado aí em um jornal de Minas Gerais é que, para combater a disseminação de imagens falsas, o Google revelou no início do mês, durante o evento Google 1/0, que implementará marcações invisíveis nas imagens geradas por seus modelos de inteligência artificial. Por que isso? Porque qualquer gerador de imagem através da inteligência artificial pode apresentar uma situação falseada e o público vai entender aquilo como uma informação real e verdadeira. Então o Google vai e já está agindo para que essas imagens geradas via AI possam ser facilmente identificadas e apresentadas como tal. Temos aqui uma outra publicação no Jornal de Minas Gerais. A iniciativa do Google representa o esforço mais significativo de uma grande empresa de tecnologia para rotular e classificar a produção de inteligência artificial generativa. A expectativa é que a ferramenta seja adotada por concorrentes e se torne global, já que a propagação de fake news é uma preocupação mundial. Empresas como Midjourney, Shutterstock e outras devem lançar suas próprias marcações nos próximos meses. Isso quer dizer que qualquer publicação em AI, obrigatoriamente, deverá ser informada ao público em geral. Eu acho isso interessante. Bem, eu selecionei aqui um caso para que você possa praticar. Acessar este site aqui. E aí vai surgir essa janela. Obviamente que você se cadastrou no site com seu e-mail, uma senha. E se você ainda não vivenciou a inteligência artificial, está aqui a sua primeira oportunidade através dessa interface simples. Então, através desse endereço, você vai fazer a solicitação da sua pesquisa nessa área aqui, neste mecanismo de busca. É bem simples a interface, tá? Você vai digitar o que você quer buscar. Geralmente faça isso fazendo uso da linguagem inglesa. Faça a solicitação em inglês. Mas eu coloquei aqui Escolas de Robótica no Brasil e veio como resposta a Robocore.
Tá? Então aqui a gente verifica o seguinte. O chat apresentou apenas a RoboCore como a única escola de robótica do Brasil, sendo que existem várias. Isso mostra que o seu mecanismo de busca talvez não esteja apurando tão bem o resultado. Então faça você mesmo alguns testes e verifique. Talvez a ferramenta possa estar ainda em fase de desenvolvimento, ou nós ainda não estamos adaptados à ferramenta, como foi a primeira vez que nós acessamos. Então isso acaba sendo estranho para os nossos olhos, e aí temos que acessar em outros momentos até que possamos entendê-la de uma forma mais completa. Mas já conseguimos visualizar o modelo da interface criada para que determinada empresa ofereça os seus serviços de busca. Então as empresas desenvolvedoras estão aí desenvolvendo as suas interfaces para chegarem na liderança. E aqui nós temos a definição dos parâmetros e estilos. Então, por exemplo, você quer fazer pesquisa de palavras, de textos, você quer uma resposta mais voltada para a codificação, para linguagens de programação, para imagens. Então dá para você definir isso nos parâmetros de estilos, assim como solicitar uma nova pesquisa clicando aqui em New Chat. E nessa aba aqui, Conversation, você vai observar o registro das conversas que estão sendo geradas fruto da sua pesquisa. Tá? Então essa aqui é a janela que você vai visualizar. E aqui o estilo das respostas solicitadas, se as respostas serão lógicas, criativas ou mais balanceadas entre lógicas e criativas. Então você vai praticamente definir o tipo de resposta que você quer obter. Então são os direcionadores da busca que você pretende fazer, que vai ajudar ao sistema a entender o que você deseja. Tá? Então por isso que esses parâmetros são importantes. Se você um dia for desenvolver uma interface de linguagem artificial, esses parâmetros acabam sendo necessários para favorecer a pesquisa do usuário. Bem, sobre o Replica. Essa ferramenta é também uma ferramenta de inteligência artificial, onde seremos capazes de criarmos nossos parceiros de conversa, amigos, uma namorada virtual, nos dando a condição, inclusive, de definirmos o perfil do personagem que iremos interagir. Olha que coisa maluca e ao mesmo tempo interessante. É uma forma inteligente de interagir com a máquina de maneira que ele proporcione uma satisfação, sem que haja um relacionamento tóxico, como acontece na vida real, e combatente. Então, se tem interesse em ter uma companhia ou reduzir o seu nível de estresse através de uma conversa direcionada e amigável, essa ferramenta acaba tendo uma função verdadeiramente terapêutica. Mas é uma ferramenta paga. Então, aqui eu printei essa área mostrando para vocês que não é uma ferramenta tão cara. Por um mês, $20, por 12 meses, $7 a mensalidade. Então a inteligência artificial está ao alcance de todos, para a tristeza dos psicólogos, dos terapeutas, né, que provavelmente vão perder ou vão ganhar um concorrente aí no mercado. Então Replica é interessante a vocês darem uma olhadinha. Existe também o Cloudinary, que é uma ferramenta ideal de promoção e divulgação de imagens e vídeos para websites e aplicativos manipuláveis de forma a otimizá-los ou transformá-los de acordo com as suas necessidades. Então aqui temos a foto original e aqui a foto transformada. E dentro do Cloudinary temos aqui as opções para a transformação das imagens, redimensionamento, criação de novas camadas sobre a imagem, efeitos, detecção de face baseada em transformações, animação das imagens, transformação
em modelos tridimensionais, transformações condicionais, adição de variáveis e aritmética para aplicar nas transformações, funções customizadas, geração de imagens para fazer a colagem, videotransformações, otimizações até a entrega da imagem que você pretende apresentar ao cliente ou colocar no teu site ou em um determinado aplicativo. Então esses são os recursos bem interessantes. Vale a pena dar uma olhadinha aí no Cloudinary. Midjourney trata-se de uma outra ferramenta de linguagem artificial que transforma transcrições de textos digitados por usuários interessados em resultados artísticos de alta qualidade e resolução. Então você acessa aí o www.discord.com, clica nesse ícone aqui e vai surgir a área de prompt. É aqui que você vai digitar em inglês o que você quer. Então eu coloquei aqui female legs, pernas femininas, e surgiu aqui essa informação. Então essa aqui é a área de resposta do Midjourney. Então faça aí a sua experiência com a ferramenta Midjourney. E a conclusão que nós chegamos é a seguinte: inteligência artificial deu à máquina, primeiramente, condição de raciocinar, condição de aprendizagem, machine learning, deep learning, condição de planejar a resposta, organizar e planejar. E a quarta característica, criatividade. Nós passamos a dar às máquinas a capacidade criativa. E esses 4 elementos são fruto da própria rede neural humana. Tudo saiu do estudo das redes neurais lá nos anos 50. E é claro que você mesmo já sabe e já deve ter percebido que a linguagem artificial faz parte do nosso dia a dia, quando usamos os aparelhos celulares, na Smart TV da sua casa e também ao usarmos os computadores quando vamos fazer alguma busca, como fizemos na demonstração aí com o Google. E aí fica uma dúvida: puxa vida, vai desempregar muita gente, vai desocupar muita gente? Para quem atua na área de desenho, inclusive nós, a GMaker, nós temos cursos de desenho digital, desenho prático. É evidente que a inteligência artificial ela vem como um acessório. Então, se uma empresa pretende fazer uma campanha, ela talvez não precise mais de um web designer. De um site, né? Talvez ela não precise mais de um web designer. Ou ela quer fazer uma divulgação através de um aplicativo, via imagem, talvez ela não precise mais de um desenhista, porque basta contratar essas plataformas e ela mesma, através de uma descrição, vai conseguir obter um resultado diferenciado, com alta resolução e talvez mais bonito do que o apresentado por um profissional de desenho. Mas nós, como escola, como trabalhamos com crianças a partir dos 7, 8 aninhos, é evidente que estamos trabalhando com o desenvolvimento cognitivo. Né? O maior beneficiado é a criança. É diferente da linguagem artificial utilizada para finalidades comerciais, né, que visa dinheiro. Uma coisa é visar dinheiro, outra coisa é visar crescimento ou desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de novas habilidades. E tudo que vocês estão vendo aqui copia a mente humana, tá certo? Então nós não podemos achar que a inteligência artificial
deve fazer parte das nossas vidas desde as primeiras idades. Não, as primeiras idades realmente elas devem desenvolver atividades práticas, manuais, justamente para que entendam o processo quando adultas. Como que tudo isso surgiu, quais foram as sinapses criadas, as sinapses que se interligam com os neurônios, que são fruto do interligamento com os neurônios. Então tudo isso faz parte do estudo da neurociência. Então eu diria que, para nós adultos, a concepção e o entendimento do que é inteligência artificial é para a criança é outro, totalmente diferente. Nós adultos já temos uma ideia da concepção. A criança ainda não. Então ela precisa passar por uma fase formativa, tanto a criança como o adolescente. Tá ok? E é isso que eu gostaria de deixar registrado para todos vocês. Estamos acompanhando toda essa evolução e revolução denominada 4.0 no segmento da computação e os benefícios que elas irão nos proporcionar e também os problemas que nós teremos que gerenciar para não causarmos um vazio maior na mente das pessoas, gerarmos um apagão na mente das pessoas, principalmente das crianças e dos adolescentes. Então agradeço a sua atenção, até o próximo tutorial. Obrigado pela sua atenção.